E se tudo o que te disseram sobre propósito estivesse errado? Quantas vezes você já se sentiu perdido, sem rumo, questionando se realmente tem um valor neste mundo? A verdade é que, em algum momento, todos nós já carregamos essa dúvida. E talvez você esteja sentindo isso agora. Mas e se eu te dissesse que mesmo quando tudo parece sem sentido, há um propósito maior em sua vida, algo que você ainda não descobriu? A história que você está prestes a conhecer vai te provar isso. Imagine uma corça, frágil e solitária, acreditando que era um erro da natureza, sem utilidade para ninguém. Ela olhava para os outros e sentia que nunca teria um lugar de importância. Mas então, algo inesperado aconteceu. Algo que transformou sua dor em força, sua tristeza em inspiração. E essa virada pode ser exatamente o que você precisa enxergar agora. Muitas pessoas passam a vida inteira buscando uma razão para existir, sem perceber que já carregam dentro de si tudo o que precisam. O problema é que, às vezes, a fé vacila, a autoestima desmorona e o medo toma conta. Mas essa história vai te mostrar que até nos momentos mais escuros, Deus está preparando algo maior para você. Você pode não ver agora, mas cada peça do seu caminho está se encaixando para algo incrível. Se você já se sentiu insignificante, essa história é para você. Se já duvidou do seu valor, essa história vai abrir os seus olhos. O que aconteceu com essa corça pode muito bem ser um reflexo do que está acontecendo em sua vida agora. E no final, você vai entender que nada é por acaso. Mas antes me responde, você está pronto para enxergar o que Deus tem reservado para você? No coração da floresta, uma corça caminhava sozinha, carregando um peso invisível. Sentia-se pequena, irrelevante, como se sua existência não tivesse valor algum. Observava os outros animais com funções claras. Os pássaros cantavam, os lobos caçavam, as abelhas trabalhavam, mas ela apenas existia sem saber o porquê. No silêncio da noite, erguia os olhos para o céu e orava pedindo respostas, mas tudo o que recebia era o eco do próprio vazio. O tempo passava e a angústia crescia. Se ao menos eu soubesse para que fui criada, pensava, enquanto suas patas arrastavam folhas secas pelo chão. A sensação de inutilidade corroía sua autoestima, tornando-a ainda mais triste e solitária. Já ouvira falar de fé, daquela força invisível que move montanhas, mas como acreditar em algo que parecia tão distante? O desânimo a consumia, e cada novo dia era apenas uma repetição sem sentido do anterior. Certa manhã, parou diante de um pequeno riacho, sentindo a água fresca sob seus cascos. Seu reflexo na superfície revelou um olhar perdido, sem brilho, como se sua essência estivesse se apagando aos poucos. Perguntava-se se a felicidade era um privilégio de poucos ou se simplesmente não era digna dela. O desespero sussurrava que não havia solução, que seu destino era vagar sem rumo, mas no fundo, uma voz quase imperceptível insistia. Ainda não acabou. Movida por um fio de esperança, seguiu em frente, sem saber exatamente para onde. Sua fé era frágil, mas algo dentro dela a impelia a continuar. E foi nesse momento, quando menos esperava, que algo chamou sua atenção. Bem ali, entre as raízes retorcidas de uma árvore antiga, uma pequena flor desabrochava delicadamente. Aquela visão simples, mas cheia de vida, fez seu coração bater de um jeito diferente. A corça aproximou-se da flor com cautela, fascinada por sua delicadeza. Como algo tão pequeno conseguia florescer em meio à terra seca e raízes retorcidas? Aquela visão a fez refletir. Se até uma flor, sem força ou voz, tinha um propósito, por que ela não teria? Tocou suavemente as pétalas com o focinho, sentindo uma conexão inesperada, como se aquela simples existência fosse uma resposta silenciosa às suas preces. Com o passar dos dias, começou a cuidar da flor.
protegendo-a do vento e da chuva, trazendo-lhe água quando o solo estava seco. Era uma tarefa simples, mas que lhe trazia um estranho conforto. Pela primeira vez, não se sentia completamente inútil. Observar a flor crescer despertava nela um sentimento novo, algo que há muito não experimentava: esperança. Talvez, assim como aquela pequena planta, sua vida também pudesse florescer de alguma forma. Aos poucos, o pequeno espaço ao redor da flor transformou-se em um jardim. Outras sementes germinaram, atraídas pelo cuidado da corça, e o que antes era apenas um pedaço de terra seca tornou-se um refúgio vibrante de cores e perfumes. A transformação era visível, mas a maior mudança acontecia dentro dela. Sentia-se diferente. Não era apenas uma espectadora da vida. Pela primeira vez, sentia-se parte de algo maior. Seu coração, antes tão pesado, agora carregava uma centelha de inspiração. Será que esse era o seu propósito? Fazer o bem, transformar o que parecia sem valor em algo belo? A resposta ainda não estava clara, mas uma coisa era certa: cuidar daquele jardim a fazia sentir-se viva. No entanto, algo inesperado estava prestes a acontecer, algo que revelaria uma nova habilidade que ela jamais imaginaria possuir. Certa tarde, enquanto explorava a floresta, a corça sentiu uma estranha intuição. Algo dentro dela parecia chamá-la, guiando seus passos sem que soubesse exatamente para onde. Ao seguir esse instinto, encontrou um pequeno poço natural de água cristalina, escondido entre arbustos densos. A descoberta lhe trouxe uma sensação de realização. Era como se pela primeira vez tivesse encontrado algo realmente útil. No dia seguinte, ao ver um grupo de animais sedentos, a corça decidiu guiá-los até a fonte. Com passos firmes, conduziu cada um deles pelo caminho seguro, sentindo um calor diferente no peito, uma felicidade genuína por poder ajudar. Os animais bebiam aliviados, agradecendo-lhe com olhares gratos. Pela primeira vez, sua presença fazia a diferença para alguém. A ideia de ser insignificante começava a perder força. Com o tempo, percebeu que aquele talento não era um acaso. Sempre que sentia aquela intuição, sabia que havia uma nascente por perto. Seu dom era claro: encontrar água onde ninguém mais conseguia. E em uma floresta, onde a vida dependia tanto disso, aquilo era mais valioso do que qualquer outra habilidade. Sua autoestima crescia a cada novo rio descoberto, a cada olhar de gratidão que recebia. O que antes era um vazio dentro dela, agora se preenchia com um propósito real. Sua fé, antes tão abalada, começava a se fortalecer. Afinal, não era coincidência que tivesse sido guiada até ali. Mas essa jornada ainda não havia terminado. Algo maior estava se formando ao seu redor, algo que a transformaria em muito mais do que uma simples guia de águas. A notícia sobre a corça que encontrava fontes de água se espalhou por toda a floresta. Animais de diferentes partes começaram a procurá-la em busca de orientação, e ela, sem hesitar, os ajudava. Sua habilidade se tornara um símbolo de esperança, e seu nome passou a ser mencionado com respeito. Aquela que um dia se sentiu inútil agora era essencial para a sobrevivência de muitos. O vazio que carregava no peito havia sido preenchido por um propósito verdadeiro. Olhando ao redor, percebeu como sua jornada havia mudado tudo. O jardim que cuidara florescia mais do que nunca, e a floresta, antes árida em algumas partes, ganhava nova vida com as fontes que ajudara a revelar. A corça compreendeu, enfim, que cada ser tem seu tempo para florescer e que a superação de suas dores a conduziu exatamente ao lugar onde deveria estar. A felicidade não veio pronta, mas foi construída no caminho. Agora, mais do que nunca, ela entendia que ninguém nasce sem um propósito. Nem sempre as respostas chegam rápido e a fé pode vacilar, mas isso não significa que não haja um plano maior.
A corça aprendeu que o segredo não está em encontrar valor aos olhos dos outros, mas em reconhecer a própria luz e usá-la para fazer a diferença. E, sem perceber, havia inspirado muitos a também acreditarem em si mesmos. Cada passo de sua jornada provava que o impossível pode acontecer quando se escolhe persistir. A transformação não veio apenas do que encontrou ao longo do caminho, mas da mudança dentro dela. E se uma corça, que um dia se sentiu tão pequena, conseguiu encontrar seu propósito, o que isso poderia significar para aqueles que ainda estão em busca de respostas? Agora me diga, quantas vezes você já duvidou de si mesmo, achando que não tinha nada de especial? Quantas vezes se comparou com os outros e se sentiu menor? Mas depois dessa história, você ainda acredita que Deus te criou sem um propósito? A corça pensou que era inútil, até descobrir que sua existência fazia toda a diferença. E com você não é diferente. Talvez você ainda não tenha enxergado, mas há algo único em você que o mundo precisa. A questão é: você está disposto a descobrir esse propósito ou vai continuar acreditando na mentira de que não é bom o suficiente? A felicidade e a superação não acontecem da noite para o dia, mas começam quando você decide olhar para si mesmo com novos olhos. A fé precisa ser exercida mesmo quando o caminho não está claro. O que te impede de dar esse primeiro passo? Será que não é hora de parar de se subestimar e confiar mais no plano que Deus tem para a sua vida? Pense em todas as dificuldades que já enfrentou e veja o quanto cresceu. Tudo o que aconteceu com você teve um motivo, mesmo que ainda não compreenda completamente. Nada foi em vão. E agora a escolha é sua. Continuar se sentindo perdido ou assumir o controle e buscar sua transformação. A corça precisou de um empurrão para enxergar sua força. Qual será o seu? Se essa história tocou você, compartilhe sua opinião nos comentários. Me diga, o que você aprendeu com essa jornada? E mais importante, qual será o primeiro passo que você dará a partir de agora? Se inscreva no canal, ative as notificações e continue comigo nessa caminhada de fé, autoconfiança e inspiração. Seu propósito já existe, só falta você enxergá-lo.